Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui especialmente para algumas coisinhas. Para agradecer a todo mundo pelo apoio, pelas curtidas e pelas inscrições no nosso YouTube e também pelas visitas em nosso site. Eu observei nos últimos tempos as visitações de vocês e vi que uma que faz mais sucesso fala sobre o sal nas receitas, principalmente nas receitas doces. Eu vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a importância do sal e o porquê que ele entra nas receitas doces, já que ele não altera tanto assim o sabor. Vamos comigo falar sobre isso? Então, gente, assim, o sal, ele é bem importante nas receitas doces. Como vocês sabem, eu tive uma participação do programa Que Seja Doce e, assim, antes de participar do programa, eu já tinha o costume de utilizar sal em algumas receitas que eu fazia, brigadeiro, bolo, porque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. E às vezes a gente faz umas coisas meio sem saber, assim, né? A avó da gente fala, tem que colocar sal ali para benzer a massa do bolo, senão ele desanda, senão ele afunda e tal. E a gente vai fazendo meio sem saber o porquê. O sal, ele entra em algumas receitas para realçar sabor, para dar mais estabilidade para as receitas. Ele contribui no controle da fermentação em outras receitas. Ele tem também uma ação conservante. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para frente, mas eu só estou tentando listar aqui um pouco das qualidades que esse ingrediente tem, né? E lá no programa que eu participei, embora não tenha sido para mim que a Carole Crema falou, mas uma coisa que ficou muito latente assim na memória foi ela dizendo: larga a mão no sal, doce gosta de sal. E realmente, se a gente observar aqueles doces que tem aquela pitadinha de sal, eles dão uma levantada assim, né, no sabor. Ele faz uma brincadeira ali com o paladar e dá mais vontade de comer, né? Vocês já devem ter experimentado algum doce que causava essa sensação e de repente nem sabia o que era. Podia ser o sal. Bom, o sal, quando a gente coloca ele nas claras em neve, por exemplo, ele ajuda a dar mais estabilidade para essa mistura, né? Quando a gente está batendo. Claro, como qualquer outro ingrediente, ele precisa ser utilizado com cuidado, sem exagero, né? Se você colocar mais sal do que pede ali, o sal ele tende a desidratar, né, as misturas, e ele pode dar uma desestabilizada ali nas suas claras em neve. Mas ele tem essa ação ali, ele não altera drasticamente o sabor, ele ajuda a dar mais estrutura nas claras em neve. A gente vai fazer um testezinho hoje, porque a gente não pode ficar muito sem receita, né? Um outro benefício que o sal tem nas receitas, não só nas doces, mas nas salgadas também, todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter comido alguma coisa que foi conservada no sal. Os produtos para feijoada, por exemplo, né? A maioria deles é utilizado uma espécie de conservação com o sal. Claro que em bolo, em alguns doces, essa quantidade de sal não é tão exagerada como numa charque, né, por exemplo, mas ele entra também com essa ação bactericida. Ele eleva a pressão osmótica e desidrata a célula bacteriana. Tô falando uma coisa assim meio científica, vamos dizer assim, mas só para explicar que ele, mais ou menos assim, ele tira a água de dentro daquela célula, é mais ou menos isso. Ele ajuda na conservação dos alimentos. Esse é mais um dos benefícios do sal nas nossas receitas. O sal também, ele entra trazendo um benefício para a fortificação do glúten. Isso vale principalmente para a parte de panificação, né? Que daí entra
panetone, por exemplo, até mesmo nas massas de bolo, mas principalmente na panificação, que ele fortifica a rede de glúten, né? Mais ou menos assim. No processo de fermentação gera gás carbônico, né, que faz as bolhas para o nosso pão crescer. Se a rede de glúten está estruturada, né, com os benefícios do sal, além do próprio glúten, se ela está estruturada, esse ar não vai escapar de dentro da massa, ou seja, o seu pão não vai murchar e solar, como as nossas avós diziam, né? E ela vai estar estruturada e vai se manter ali. Por isso que quando a gente corta o pão, tem aquelas bolinhas, coisa mais linda, e deixa o nosso pão fofinho. O sal ajuda muito nesse processo de fortificação do glúten. E não menos importante que os outros, ele também entra como realçador de sabor, como eu já falei em alguns momentos aqui, né? Ele vai elevar o sabor de alguns doces e bolos, enfim, de tudo aquilo que você conseguir acrescentar o sal sem exageros, ele vai entrar como realçador de sabor. Ele, em algumas receitas, ele funciona como uma espécie de filtro, suprimindo o amargor de algumas frutas, de repente. Tem um teste que se faz com a toranja, que é uma fruta bem amarga, que se você tiver aí na sua região, tenta fazer o teste para você ver. Você experimenta a fruta pura, ela tem aquele amargor, depois você passa o sal, experimenta de novo, ela acaba ficando um pouco mais adocicada, porque o sal vai entrar como filtro nisso aí. Eu, quando era criança, a gente roubava manga verde e comia com sal. Quem nunca fez isso? Quem já fez, comenta ali embaixo e me conta. O sal ajuda nesse sentido, ele vai suprimir alguns sabores aí, de repente, desagradáveis e vai transformar o sabor daquele alimento. Bom, então esses são alguns dos benefícios da utilização do sal, principalmente na confeitaria e panificação, porque tem muitos outros que, se vocês souberem algum que eu não tenha comentado aí, que com certeza vai ter, me conta ali embaixo que eu vou adorar saber coisas novas. Esqueci o que eu ia falar. Bom, já que a gente já falou aí dos benefícios da utilização do sal e dos porquês de algumas das utilizações, hoje eu vou preparar para vocês, eu já fiz ali uma tortinha bem gostosa de limão. Se depois de mostrar aqui para vocês, porque eu só vou mostrar o merengue, né? Que eu vou colocar pitadinha de sal ali, como eu falei, né? Vou colocar pitadinha de sal, vou fazer o merengue para completar essa torta. Se você ficar curioso para conhecer a receita dessa torta, comenta aqui embaixo, me conta e a gente grava um vídeo da receita. Hoje eu só vou fazer um merengue para a gente poder maçaricar em cima da torta. Bom, então a gente falou sobre os benefícios da utilização do sal na panificação, na confeitaria, né? Entre outros benefícios que deve ter, né? São inúmeros. Eu resolvi fazer aqui um merengue para vocês, utilizando a pitadinha de sal, a famosa pitadinha de sal, porque eu já tenho ali uma tortinha de limão deliciosa pronta e eu vou confeitar com o merengue em cima. Se você tiver curiosidade de saber como é que se faz essa torta, comenta aqui embaixo que a gente grava um videozinho ensinando. Vamos lá? Bom, então a gente vai precisar de 90 gramas de claras. Aqui foram 3 ovos. Depende muito do tamanho do ovo, se você não tiver uma balança vai dar mais ou menos isso, 3 ovos, tá? O ideal é pesar, né? Na confeitaria, o ideal é a gente usar sempre a balança. 90 gramas de claras, 110 de açúcar refinado, a gente vai usar umas gotinhas de limão e a pitadinha de sal. Aqui eu vou colocar, para aquecer, eu vou colocar direto no fogo, mexendo sempre para o ovo não cozinhar, mas se você não tem tanta prática, você pode fazer no banho-maria, tá? A gente vai esperar chegar a 52 graus, que é para pasteurizar essas claras. Se você tiver alguma dúvida sobre a pasteurização, lá no nosso site tem também uma matéria falando sobre isso, www.luribeiro.com.br. Se você não tiver o termômetro, você vai tá cuidando ali sempre, mexendo. Quando ao tocar você não sentir mais os grânulos de açúcar, já tá pronto. Depois só levar para a batedeira até esfriar.
Então, ó, aqui já chegou a 52 graus. Aqui, quando eu encosto, eu já não sinto mais grânulos de clara. Então, já pode ir para a batedeira. A gente começa sempre batendo na menor velocidade, tá? Aí ele vai agregando ar e a gente vai aumentando a velocidade. Aí aqui, enquanto ele estiver batendo, eu vou colocar pitadinha de sal e umas gotinhas de limão e vou deixar bater até esfriar, tá bom? Aqui eu já aumentei 2 vezes a temperatura e vou aumentando conforme ele for tomando volume. Aí a gente bate até esfriar e o ponto certo é esse aqui, ó. Ele faz um pico firme e levemente caidinho assim pro lado. Esse é o ponto certo. Agora eu vou encher o saco de confeitar e vou decorar a minha torta. Bom, aqui eu tô usando o bico de confeitar, mas se você não tiver, não precisa. Você pode passar com uma colher, fazer uns picos, né? Não tem problema, eu vou tentar fazer uma decoração legal aqui. Bom, eu vou usar o bico de confeitar, o primeiro que eu tentei deu ruim, mas se você não tiver, pode espalhar com uma colher, dar umas batidinhas com uma colher, um garfo, fica super bonito também, tá? Bom, gente, a intenção desse vídeo então foi falar para vocês um pouquinho mais sobre o sal, um pouquinho mais de como ele entra nas receitas e para dar aquele gostinho de água na boca, aquela vontadezinha de aprender uma receita nova, eu fiz o merengue e por baixo tem uma torta de limão deliciosa. Muita gente pergunta se dá para fazer sem o maçarico. No caso dessa torta especificamente não, porque ela vai em manteiga gelada, se você colocar no forno ela vai desandar. Mas tem algumas outras que até dá. Se você quer aprender essa torta aqui, se chama tarte au citron. Me perdoem os franceses que eu não sei falar direito, mas enfim, é uma torta de limão siciliano deliciosa. E esse merengue espetacular. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e não esqueça, se você conhece alguém que trabalha com gastronomia, até mesmo artesanato, indica o aplicativo Precificação. Se você ainda não conhece, o link vai estar aqui na descrição. Tem alguns vídeos ensinando e falando um pouquinho mais sobre o aplicativo. Beijo, gente! Até a próxima!